Começa agora o Saber Direito Debate. O nosso convidado de hoje é o advogado Vandelino Cardoso. Ele é professor de Direito Penal, pós-graduado em Processo Penal e também conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional Goiás. E quero aqui agradecer ao professor. Muito obrigado, professor, pela presença. Vamos tratar aqui de um assunto muito interessante. Dignidade, né, sexual é o tema, né, das aulas aqui no Saber Direito, tendo inclusive como tema 1, estupro, crimes sexuais contra vulnerável, é o tema, né, da aula número 1, 2 e 3. Isso. Não é isso? A quarta aula... Todos esses temas abordam os crimes contra a dignidade sexual. Dignidade sexual, pronto. Isso. Lenocínio e o tráfico de pessoas é a quarta aula. A quinta, casa de prostituição, Isso. também é um tema bem interessante do ponto de vista jurídico, que muitas vezes fica difícil você configurar aquilo ali como uma casa. Mas, enfim, resumindo, prostituição no Brasil não é crime. Na realidade, o tipo penal, Rimac, ele existe como crime. Só que o que ocorre? Em decorrência da complacência das autoridades, tanto a autoridade policial quanto o poder público, e até envolvendo também questões de ordem sanitária, existe uma complacência. É evidente que em diversas cidades do país existem essas casas de prostituição, inclusive algumas de altíssimo nível, mas infelizmente, na realidade, a rigor, não tem essa participação do poder público para evitar que haja continuidade desse crime. Porque, inclusive, não é só questão de cultura ou da moralidade sexual. Com essa questão das DST, doenças sexualmente transmissíveis, é um grande complicador manter uma casa dessa natureza, porque a intensidade da rotatividade de pessoas do congraçamento carnal é muito intensa, então isso pode continuar causando prejuízo. É nesse sentido que eu lhe fiz a pergunta, o seguinte: a prostituição, em si, ela não é crime, agora, manter a casa, aí sim. Manter a casa, sim. Inclusive, existem julgados jurisprudenciais no sentido seguinte, que a mulher, por exemplo, que mantém a casa para atividade do meretrício, como ela somente, ela não caracteriza o tipo penal. Haja ou não intenção de lucro. Agora, se for aquela manutenção de diversas pessoas e é preciso a habitualidade, aí sim, aí vai caracterizar o crime da prostituição, porque ele está mantendo, além de manter, existe uma habitualidade. Agora, para que se configure, então, nesse caso, o crime, é preciso uma investigação. E agora, como é que faz essa investigação no estabelecimento comercial, ou seja, público, né? E que precisa ali entrar para poder acompanhar todo o trabalho, como é que é feito, ou seja, o dia a dia daquele ambiente de trabalho. É uma dificuldade para a polícia, não é? Não necessariamente a dificuldade, porque como essas casas de prostituição, elas, principalmente as de altíssimo nível, elas têm muita evidência, inclusive em outdoor, e às vezes até propaganda em televisão e nos jornais também. Então, o que ocorre? A rigor, se a autoridade... Tudo bem que é comum, mas nem todas utilizam dessa propaganda. A rigor, o que ocorre? Se a autoridade policial tivesse realmente o interesse, a pretensão de coibir e frear essa praticidade nefasta para a sociedade, que inclusive degrada valores morais, humanos, etc., ela poderia ter. Então, essa metodologia investigativa não é transtorno para a autoridade policial. Por quê? Porque não é transtorno porque ela tem, além do poder de polícia, ela tem as formas de investigação e existe uma série de fatores que possa subsidiar a polícia com os elementos de prova. Por quê? Porque no direito penal, para a condenação do indivíduo, é necessário a questão da prova ser robusta, ser contundente. Então, não há dificuldade nesse sentido. Eu creio que, na realidade, a rigor, na minha visão, há uma complacência do poder público e das autoridades, inclusive sanitárias. Porque a questão da prostituição não é só a questão da moralidade pública ou os transtornos, a deterioração da personalidade, mas é também, sobretudo, a questão sanitária, por causa do período da transmissão das doenças e a propagação, mesmo que
não seja necessariamente uma DST em face da cópula sexual, mas, de qualquer forma, existem outros métodos de mecanismo de transmissão das doenças. Né? Uhum. Ainda falando dessa questão, o ponto da investigação, quando eu lhe pergunto sobre essa dificuldade, eu agora vou entrar num ponto que é justamente, para investigar tem a intimidade. E esse é um ambiente que haveria de se preservar, a intimidade. Mas nesse ponto, ou também não é um complicador, eu vou explicar para você. Não necessariamente que nós vamos colocar, que é claro que no momento da prática do ato sexual, na consumação ou na forma dos atos preparatórios, não seja necessariamente que a polícia deve invadir aquela área reservada do estabelecimento para poder flagrar. Mas a própria convivência e as características das pessoas que frequentam, o aspecto, a singularidade das roupas, etc., e a forma da sensualidade, a forma de exprimir com o corpo a linguagem que ela quer transmitir, é uma modalidade de prova. Então, essa questão, se alguém levantar qualquer mecanismo dessa natureza para falar que há essa dificuldade para reunir os elementos probantes, isso é absolutamente descartável, isso é um mito, porque existem diversas formas para poder dar sequência a esse estudo. Professor, tem a diferença entre aquela prostituição em um ambiente, em uma casa, né, para essa finalidade, como nós estamos conversando aqui, e aquela do oferecimento, da oferta na rua, por exemplo, que é muito comum? De qualquer forma, o que ocorre? Aquele do oferecimento da rua, se nós pegarmos, por exemplo, sermos enfáticos com relação à questão da mantença da habitualidade da casa e observarmos a questão daquela que pratica eventualmente, de qualquer forma, na realidade é o seguinte, o que ocorre? O direito penal, ele não admite aplicação analógica. O processo penal admite, mas o direito penal não admite. Por quê? Porque o legislador, ele foi sábio nesse sentido. Ele teve a preocupação de evitar que uma aplicação de ordem analógica no direito penal pudesse redundar em prejuízo para um outro indivíduo que estivesse respondendo uma ação penal. Agora, o que ocorre? Na minha visão, permita discordar dos ilustres doutrinadores ou até dos julgados jurisprudenciais dos nossos augustos tribunais, mas na minha visão, aquela mulher que pratica o meretrício na rua, convidando os seus clientes para essa prática, também incide nessa questão do crime da prostituição. Por quê? Porque essa questão, que como nós colocamos, não envolve só a questão da moralidade pública ou da deformação da personalidade do indivíduo, mas envolve questões de natureza diversa, da cultura, da moralidade e da questão sanitária também. Professor, nós vamos aqui fazer um rápido intervalo. Já já nós estaremos de volta com o Saber Direito. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Vanderlino Cardoso. Professor, nós temos aquela ideia de que o corpo é meu, faço dele, e aí, né, alguns colocam isso de acordo com a Constituição, eu faço dele o que eu bem entender. Por um lado, na questão do sexo, e é esse que eu gostaria que o senhor comentasse, mas por outro, logo que quando vem esse comentário, a gente já imagina, peraí, não é bem assim, porque eu, por exemplo, eu posso doar sangue, mas não posso vender. É o corpo, né? É uma parte. Como é que fica na questão agora em relação ao sexo? Pois é, Rimac, pode-se utilizar desse comércio, do corpo, né? Desse comércio para... Observa bem, como você colocou sabiamente, o sangue, ele não pode ser comercializado, não pode ser vendido, não pode ser moeda de negociação, de troca, etc. Mas observa bem, o sangue, essa questão da doação, ele tem uma finalidade precípua, que é a preservação da vida. Por quê? Vamos buscar um pouquinho algum elemento para a gente fundamentar. Qual que é a finalidade da medicina? Manter o homem vivo e saudável. Então, respeitando as devidas proporções, porque o Estado brasileiro é um Estado laico, e a questão existe algumas religiões que ela não permite a admissão da utilização do sangue num caso de determinadas circunstâncias. Aí a gente estaria entrando numa outra seara, não é? Outra seara. Mas que, não obstante ela não permitir,
Mas, por exemplo, se do ponto de vista jurídico, se você ingressar com ação judicial para determinar que a autoridade judicial determine ao profissional médico a aplicabilidade de sangue, isso é quase que praticamente matéria pacificada. Então, ele é obrigado. Por quê? Porque é aquilo que nós falamos, o objetivo é a preservação da saúde. Agora, o problema da sexualidade é que, além de envolver a questão da preservação do corpo com relação à deterioração da personalidade e os costumes, e mesmo porque nós estamos guardando diversos elementos de natureza cultural. É um traço cultural que nós guardamos desde muito tempo. Então, o legislador, ele preferiu resistir ao desgaste do tempo do que tirar esse dispositivo. Então, se ele apagasse do mundo jurídico isso, ele estaria certamente sentindo numa prejudicialidade, ou às vezes com um peso de consciência, de ter que ter retirado do mundo jurídico essa questão da prostituição. Então, o objetivo seria esse. Então, em tese, o sangue tem uma finalidade da preservação da vida, e a questão da prática da sexualidade envolve questões morais, etc. Né? Então, o objetivo seria esse, em tese. O crime, normalmente, na prostituição, concurso, ele pode agregar aí outros fatores e fazer toda essa somatória? Uma cadeia em sequência dessas, pode. Inclusive, os nossos doutrinadores, ele usa as expressões rufianismo, cafetina, ou outros personagens envolvidos nessa questão, com o objetivo de incrementar o mecanismo da propagação da rede de prostituição. Inclusive, essa questão, ela foi tão intensa que, inclusive, ela extrapolou a paciência do legislador, porque você observa que nós temos acompanhado pela mídia, que nessa questão, ele está já extrapolando as fronteiras. Depois que nós vamos falar posteriormente, essa questão do tráfico de pessoas para a prática da atividade da sexualidade, que inclusive não envolve só a questão da prostituição, mas outros interesses, inclusive um grande complicador, um grande problema hoje que a autoridade brasileira deve enfrentar é o problema da pedofilia, essa questão do sexo com a criança, que é um grande transtorno. E, então, em razão dessa circunstância, essa preservação, ela deve persistir em razão dessas circunstâncias. Por exemplo, o urbanismo é justamente o fato de uma pessoa tirar proveito dessa situação, né? E qual a previsão na legislação? Porque o que ocorre? Na realidade, a rigor, é o que nós havíamos colocado. O artigo 29 do Código Penal, ele é bem explícito nessa questão. O legislador foi bastante sábio. Ele disse o seguinte: quem concorre para o crime incide nas penas a ele cominada. Então, ou seja, qualquer um desses personagens que participa com a intenção de amplificar o poder da rede de penetração dos mecanismos de prostituição, ele tem uma incidência penal. É claro que o legislador, o julgador, ele não vai aplicar a mesma pena ao indivíduo. Então, ou seja, o autor, o coautor, o partícipe, ele tem uma pena aplicável em função da participação dele. Porque o artigo 59 do Código Penal, ele diz o seguinte: olha, o juiz, ao aplicar a pena, ele vai observar essa questão da dosimetria, ele vai observar a conduta do agente, a personalidade, a provocação da vítima, etc. Então, de qualquer forma, essa incidência do artigo 29 e do artigo 59, eles são fatores determinantes para todos aqueles personagens que, direta ou indiretamente, envolvem na rede de prática de crime dessas naturezas. Professor, vamos entrar aqui no assunto aí, o menor, né, nessas situações que, por exemplo, nós temos, às vezes, quando é o estupro, mas eu queria colocar uma outra situação, quando é, por exemplo, e aí nós tivemos casos, inclusive no seu estado mesmo, Goiás, né, e aí esse é apenas um caso, uma referência aqui, de menores, por exemplo, trabalhando, digamos assim, atuando em casas de prostituição, né, e ela diz: não, eu que fui procurar. Fui eu que quis trabalhar lá, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu não tenho uma profissão e é a minha forma de sobrevivência. Mas isso não exclui o proprietário daquela casa de algum processo. Não, de forma nenhuma. Inclusive, essa pergunta sua, Rimac, foi muito pertinente e muito inteligente, porque olha só, o que ocorre? Vamos supor
que este menor que está envolvido na prostituição, vamos supor que ele colocou, não, eu estou inclusive fazendo isso porque a minha família é muito pobre, eu preciso de levar dinheiro para minha mãe, dinheiro para o meu pai, etc e tal, mas a rigor... Fui eu que fiz essa opção. Eu fiz essa opção, mas não é motivo para elidir a responsabilidade criminal do proprietário ou do agente que mantém aquilo lá. Por quê? Porque se fosse dessa forma, ele teria o agente que mantém essa casa de prostituição e esse menor, porque alguns indivíduos psicopatas ou que têm uma deterioração da personalidade, manter relação sexual com uma criança que não tem a devida estrutura física e psicológica e a resistência para repelir esse tipo de agressividade, ele, por exemplo, vamos supor que o proprietário fala assim, olha, é o seguinte, eu vou fazer uma procuração pública, lavrada em cartório, vou chamar os seus pais e ele vai nos autorizar a você manter essa atividade lá para essa parte. Não isenta ele da responsabilidade. Nem assim. Nem assim. Porque se fosse dessa forma, qualquer agente envolvido em fato dessa natureza com o objetivo de auferir lucro, ele traria diversas crianças para a saciedade desses psicopatas que estão lá para manter relação sexual com criança. E nesse caso, a partir dessa procuração, né, que os pais passariam então para esse proprietário dessa casa, nós teríamos aí mais um agravante, ou seja, esse processo atingiria os pais dessa menor. Isso, lógico. Essa pergunta sua foi muito pertinente, porque analisa bem, se os pais tivessem concedido a procuração, primeiro, não isentaria da pena, porque o fato de passar uma procuração para explorar uma criança sexualmente, não existe nenhum método de natureza jurídica ou mágico que justifique isso. Segundo, ele estaria consciente do fato delituoso porque ele próprio passou uma procuração. Autorizou. E o indivíduo que mantém a casa de prostituição também seria um outro agravante, um complicador para ele, ia refletir a ele ainda intensamente, porque ele tem conhecimento. Aí ele poderia falar assim, não, mas eu tenho uma procuração, mas que é isso? Não. Essa procuração não isenta. Se fosse assim, de qualquer forma, eu poderia, por exemplo, para pegar uma procuração de alguém, para esse alguém passar os bens dele para mim, aproveitando que ele é um idoso ou um portador de uma doença neurológica ou psiquiatra, etc. De imediato, eu tenho uma ação anulatória para ingressar em juízo para anular aquele ato que eu induzi ele a erro com esse objetivo de praticar a transferência dos bens patrimoniais dele para mim. Bem, nós vamos aqui fazer mais um rápido intervalo, já já nós estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Wandelino Cardoso, ele que ao longo da semana ministrou o curso no Saber Direito sobre crimes contra a dignidade sexual. Aliás, professor, tem até uma mudança, né, de nome a partir de 2009, é isso? Antes era o legislador, ele usou a expressão dos crimes contra os costumes. Certamente essa expressão que ele utilizou, Rimac, eu creio que ele quis dizer o seguinte, porque naquele tempo a moralidade era mais intensa, então a preservação da vida recatada era mais intensa em relação aos aspectos da sociedade. E posteriormente com essa questão da revolução sexual, essa liberalidade, inclusive essa alternância de pessoas pessoas do mesmo sexo ou de outra forma de expressão de natureza corporal sexual, então ele quis ser mais abrangente e retirou aquela expressão. O objetivo parece que foi, inclusive, até alcançar alguns tipos penais mais intensos que às vezes necessitaria de um amparo legal e certamente no dispositivo antecessor não tinha. Uhum. Bom, e o professor trata aqui de diversos assuntos relacionados, como, por exemplo, nós não falamos aqui o estupro, né, que o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça vem sendo no sentido de que o depoimento da vítima, ela tem um valor muito maior, né, como prova, justamente em razão de ser o tipo de crime que não é cometido com testemunhas, né? Exatamente, Mac, essa questão que você colocou, ela é muito pertinente. O que ocorre? É evidente que o crime sexual, ele é uma modalidade de crime em que não tem a presença de testemunha.
E vamos supor que, é claro, que em razão da modalidade de prática dessa natureza, o sujeito vai evitar a questão de qualquer forma de filmagem, a não ser que ele tenha de filmar aquilo ali por uma outra finalidade, um outro objetivo. Mas, como esse crime não tem prova, o que ocorre? O legislador, os tribunais, melhor dizendo, desculpa, os tribunais, ele entende que a palavra da vítima tem muita importância no depoimento para a formação da instrução processual e dos elementos probantes. Por quê? Agora, isso, de qualquer forma, é uma situação assim, de certa vulnerabilidade. Os tribunais, tanto os juízes da primeira instância, os desembargadores e os ministros, ele tem uma certa cautela também, porque é claro que isso não é uma situação matemática, uma situação inafastável. Não vai acreditar propriamente no depoimento da vítima, porque senão, se fosse assim, a vítima poderia, eu tenho um certo repúdio daquele sujeito, eu vou inventar que eu sofri um crime de estupro com relação a ele e, portanto, conheço a objetividade. Me permita citar um exemplo de caráter didático, sem revelar fontes, elementos dessa natureza. Mas eu soube de um caso em que uma mulher tinha um relacionamento com um sujeito e esse sujeito ele decidiu pelo rompimento do relacionamento. E ela, indignada com esse rompimento dessa sociedade amorosa, sociedade sentimental, ela dirigiu-se à autoridade policial, delegacia da mulher, e falou que ela houvera sido estuprada por este companheiro. Então, foi a autoridade policial, instaurou o inquérito, etc., deu aqueles procedimentos e chamou o sujeito para ouvir e tal. E ele negou realmente, peremptoriamente, que isso não houve. Posteriormente, certamente a consciência dela criou um mecanismo de ataque, de vulnerabilidade. Ela foi à autoridade policial novamente e falou, olha, eu estou me arrependendo, me redimindo, e isso não aconteceu. Então, o que aconteceu? Pegou o depoimento, ela assinou. Ela foi muito ingênua de ter feito isso, ao mesmo tempo foi generosa, porque ela revelou um fato dessa natureza, que estaria colocando ele numa situação de gravidade, aproveitando dessa questão. Por isso que eu coloquei para você, para que nós colocamos, que é muito perigosa essa questão só da palavra da vítima, e ela foi responder uma ação penal por denunciação caluniosa. Que a denunciação caluniosa é dar espaço, abrir um inquérito policial ou processo administrativo, visando o objetivo de instaurar uma pessoa sabendo que ele é inocente. Então, ou seja, o autor daquele delito tem que ter a consciência de que ele é inocente. E embora tenha, claro, com grande valor a palavra ou depoimento, mas tem também a perícia. Não é uma coisa absoluta. Né? Nós temos aí, por exemplo, perícia. Professor, vamos aqui para as indicações. Por favor. O professor vai indicar aqui algumas obras, nós vamos saber por que ele está justamente indicando, por exemplo, Direito Penal Kleber Masson. Isso. Esse direito penal do Kleber Masson, esquematizado, ele serve para o estudante quanto para o concursado. Eu penso até que ele serve mais para o estudante, por quê? Porque ele tem um esquema didático em que ele compartimenta os diversos tipos, as diversas formas dele expressar a vontade dele com relação a isso. Então, é uma obra recente, é o último lançamento e é uma doutrina de último momento com relação a isso. Bom, nós temos aqui uma outra obra, é o Código de Processo Penal comentado, Guilherme de Souza Nutti. Isso. O Guilherme de Souza Nutti, para mim, é hoje um dos melhores doutrinadores nessa área do Código de Processo Penal. Lembrando aos nossos acadêmicos e aos nossos telespectadores que o Código de Processo Penal ele é diferente do Código Penal, porque às vezes as pessoas confundem, é natural, que ele tem uma finalidade de disciplinar o exercício das ações em juízo. E aqui temos o Código Penal interpretado. Isso. Esse Código Penal interpretado do Mirabete, para mim, ele, em termos de Código Penal comentado, para mim é o melhor autor nessa área. Ele serve tanto para os operadores do direito, o advogado, juiz, promotor, delegado, quanto serve para o estudante. Bom, nós temos mais um aqui que o professor nos trouxe para indicar. É a prática de processo penal, professor. Isso. Vamos lá. Essa prática de processo penal do Tourinho é interessante basicamente
para os acadêmicos que estão nos últimos períodos do curso de Direito. Por quê? Porque ele tem uma série de modelos que ele permite ao acadêmico desenvolver essa parte. Então, ele é voltado basicamente para os nossos acadêmicos. Professor Vandelino Cardoso, muito obrigado pela presença, parabéns pelas aulas, como eu Obrigado. disse, um tema bastante interessante, né? Eu é que tenho que agradecer, para mim é uma honra estar na TV Justiça. Rimac, agradeço a você, toda a equipe de cinegrafistas, de técnicos, a diretora e todos. Para mim é uma honra estar na TV Justiça. Muitíssimo obrigado. Obrigado, professor. E olha, lembro que você também pode participar, saberdireito@stf.jus.br. E para você assistir a este e outros programas da TV Justiça, é fácil, basta você acessar o nosso site tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.